Olá, queridos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. A teologia é a ciência que explica a revelação de Deus contida primeiramente em Jesus Cristo e a partir dele nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A teologia cristã. E a teologia nos informa acerca da pessoa de Deus, do ser de Deus. Ela, com base no que a Bíblia diz, ela nos dá algumas informações importantes acerca do Deus verdadeiro, o Deus que existe, o Deus que está aí. E uma dessas informações é acerca dos atributos de Deus. Quando a Bíblia diz assim, Deus é santo, o que ela está dizendo acerca de Deus? Ela está dizendo que santidade é um atributo, uma característica, uma qualidade de Deus. Então, quando se diz Deus é santo, significa santidade faz parte dele. Ele, no seu ser, ele é santo. Veja, é o verbo ser, o verbo da existência. Deus é santo. Então, Deus e santidade são a mesma coisa. Quando a Bíblia diz Deus é amor, ele está dizendo que isso que nós chamamos de amor faz parte do ser de Deus. Quando a Bíblia diz Deus é eterno, significa que eternidade é seu ser. Então, Deus ele é definido através dos seus atributos, são suas qualidades. Assim como qualquer ser humano também. Se você não conhece alguém e pergunta como é o fulano, você vai dar as qualidades do fulano. Pode dar as qualidades físicas, pode dar as qualidades de comportamento, de atitude, mas você sempre fala de alguém dizendo quem a pessoa é através das qualidades dela. Assim também em relação a Deus. Deus é um ser pessoal. Então, são os seus atributos que o definem. E a teologia dividiu, veja bem, para estudo, dividiu os atributos em dois grandes grupos, que aqui eu vou chamar assim, os atributos mais ligados à infinitude de Deus. Deus é infinito, a infinitude de Deus. Quais são esses? São os atributos da onipotência. Deus é todo-poderoso, ele faz o que ele quer. Por exemplo, os atributos da onisciência, ele conhece tudo. Onipresença, ele está em todo lugar. O atributo da eternidade, o atributo da imutabilidade. Vejam, são atributos ligados à questão de Deus ser infinito. Então, esses atributos fazem parte. E, por outro lado, a teologia nos fala dos atributos morais de Deus, dos atributos que têm a ver com a pessoalidade de Deus, com a sua personalidade. Porque Deus é também um ser pessoal, assim que ele se apresenta na Bíblia. Quais são esses atributos? Por exemplo, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. Então veja, esses atributos têm a ver com a pessoalidade de Deus. Por quê? Porque assim, um ser pessoal como nós humanos, nós exercemos e sabemos o que é justiça, o que é amor, o que é misericórdia, o que é bondade. Estão entendendo? Então, você tem atributos mais ligados à infinitude de Deus e atributos mais ligados à pessoalidade de Deus. Obviamente, gente, a teologia faz isso para que ela possa estudar o ser de Deus, conforme a Bíblia está revelando. Ninguém está inventando da cabeça, é a Bíblia que está revelando. Nesse sentido, não que Deus em si, ele diga assim para ele mesmo, eu tenho o atributo do amor, eu tenho o atributo da santidade. Não, Deus é ele mesmo. E ele é o que ele é. Né? Eu sou o que sou.
Então, esses atributos, nós, humanos, usamos para tentar entender melhor a revelação que Deus fez de si próprio a nós. Então, inclusive, essas falas de Deus, elas estão adequadas à nossa vivência, à nossa inteligência, à forma como nós pensamos, à forma como nós raciocinamos e vivemos. Muito bem. E agora, quando Deus se revelou através das Escrituras, a gente vê que ele se revelou dentro da história. Deus não deu assim um compêndio de teologia para Moisés ou para os seres humanos, dizendo eu sou assim, 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 desse jeito, eu não sou assim. Deus não fez isso. Deus ele foi se revelando na história. Veja, por exemplo, a questão de Abraão. Que Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai ser uma bênção. Foi assim que Deus se apresentou a Abraão. E aí começa essa história da revelação, né? Foi dessa forma. Então Deus não disse, Abraão, eu sou assim, assim, eu sou santo, eu sou justo, eu sou perfeito. Não. Deus foi se revelando dentro da história. E dentro da cultura também, na qual ele estava. Então você só vai entender certas ordens de Deus dentro da cultura na qual ele está se revelando naquele momento, que não é a nossa cultura do século XXI. Então, Deus vai se revelando assim. Mas, ao se revelar na história e dessa forma, Deus vai mostrando quem ele é. Deus vai mostrando o seu caráter. Deus vai mostrando o seu ser para nós. O pouco que a gente pode conhecer, não que a gente o conheça exaustivamente, nunca, mas o pouco sim. E Deus se revela também de uma forma que a gente consegue entender. Não é só a questão do sentir Deus. Sentimos Deus também, mas muito mais a questão do entender Deus. Ele tem uma mensagem que eu posso entender. Tanto é que você abre a Bíblia, você lê a Bíblia e você vai entendendo o que a Bíblia diz. Isso é o quê? Isso é mente, isso é inteligência, isso é razão. E Deus se revelou assim para nós também, de uma forma que fosse inteligível para nós. Senão não precisaria existir Bíblia. Se fosse só questão de sentir, não precisaria existir Bíblia. Eu sinto Deus aqui e está tudo bem. Não, tem uma revelação de Deus, inclusive escrita, que chama aqui pela nossa inteligência. Então, nós temos que pensar acerca de Deus. Por exemplo, é isso que estamos fazendo agora, nessa mensagem, nessa palavra. Quando Deus se revelou, ele começou a se revelar no Antigo Testamento, a um povo que ele mesmo formou, chamado Israel. E ele vai culminar essa revelação em Jesus Cristo, e aí tem o Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala de Jesus Cristo. Então, você tem a revelação de Deus no crescendo, vai do Antigo Testamento para o Novo, começa assim bem mais simples, depois vai evoluindo nessa revelação até chegar em Jesus Cristo. Jesus é o auge da revelação. Além de Jesus não há mais nada. Jesus é o auge. Muito bem, quando Deus se revela assim, e a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente observa? A gente observa que Deus ele se revela, as pessoas do Antigo Testamento o apreendem muito mais pelos seus atributos ligados à sua infinitude, principalmente o atributo do poder. Então, quando você lê o Antigo Testamento, fica muito claro o poder de Deus, o poder de criar os céus e a terra, o poder de criar o ser humano, o poder de libertar seu povo Israel do Egito, o poder de trazer Israel do exílio de volta para sua terra, o poder de fazer com que o reino de Davi e Salomão se tornasse o maior reino que Israel já teve, o mais próspero,
e que aumentou muito as fronteiras de Israel. Ou seja, você olha o Antigo Testamento e o que ressalta é o poder de Deus, ou seja, sua onipotência. E isso mostra o quê? Que no Antigo Testamento os atributos ligados à infinitude de Deus são mais vistos, parecem mais claros. Agora, os atributos ligados à pessoalidade de Deus também estão presentes lá. Só que assim, parece que ocupam um segundo plano. Então, Deus é o Todo-Poderoso que faz tudo isso, agindo eu quem impedirá, mas também ele se mostra como o Deus que ama Israel. O Deus, eu te atraí com cordas de amor, diz Deus, com ternura. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa os pecados. Então, veja bem, os atributos ligados à pessoalidade de Deus, perdão, amor, graça, misericórdia, também estão lá no Antigo Testamento, para mostrar que Deus é o mesmo sempre. Só que assim, parece que os atributos da infinitude, poder, conhecimento completo, eternidade, estão mais presentes no Antigo Testamento do que os atributos da pessoalidade. Muito bem. Aí nós vamos para Jesus, que é o auge da revelação de Deus, e com Jesus o Novo Testamento. Veja bem, Jesus, ele inverte essa lógica da apresentação de Deus ao homem, essa lógica da apreensão que Deus tem, que o ser humano tem de Deus. Por que Jesus inverte essa lógica? Porque Jesus vai realçar muito mais os atributos da pessoalidade de Deus. Então, Jesus vai demonstrar muito mais amor, Jesus vai demonstrar muito mais compaixão, Jesus vai demonstrar muito mais amizade, Jesus vai demonstrar muito mais graça que é dada ao ser humano, tanto dele quanto da parte de Deus. Jesus vai realçar os atributos da pessoalidade de Deus. E, veja bem, em segundo plano, Jesus vai colocar os atributos da infinitude. Ele vai ser todo-poderoso? Ele vai curar tanta gente, ele vai acalmar o mar, ele vai multiplicar os pães. Mas assim, essas demonstrações, por exemplo, do seu poder, elas estão submetidas à demonstração do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade. Vocês estão entendendo? Então, os atributos da pessoalidade em Jesus Cristo assumem a regência, a liderança nos atributos de Deus em relação ao ser humano. E isso é algo fantástico. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa e para um versículo. A coisa é a seguinte: Jesus coloca os atributos da infinitude de Deus, poder, conhecimento, eternidade. Jesus coloca isso a serviço dos atributos da pessoalidade, a serviço do amor, da bondade. Ele coloca a serviço. Isso significa que Jesus vem enfatizar para nós o amor de Deus. E agora o versículo. Está em João 14, 9. Que diz assim, nas traduções comuns está: quem me vê, vê o Pai. Você pegando o texto em si. Quem me conheceu e continua me conhecendo, conheceu e conhece o Pai. Quem me conheceu e quem me conheceu, Jesus, quem me conhece, continua conhecendo o Pai, conhece o Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai, quem me conhece, conhece o Pai. O que Jesus quer dizer? Essa frase é fantástica, gente.
que Jesus quer dizer com isso? Se você quer conhecer esse Deus, o Deus que trabalhou lá no Antigo Testamento, com toda aquela questão do poder, se você quer conhecer o Deus que está lá em cima, no alto, você tem que conhecer a mim. Então Jesus está dizendo o seguinte: quer conhecer o Deus que está no céu? Olha para mim. Tudo o que você vê em mim, Jesus, é o que ele é. Se você me vê como uma pessoa de amor, é o que ele é. Ele é amor. Ele é muito amoroso. Se você me vê como uma pessoa bondosa, eu, Jesus, pode ter certeza, ele é igualzinho a mim. Ele é tão bondoso quanto eu sou. É isso que Jesus mostra para nós. Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Então veja bem, não há nenhuma diferença, nenhuma, entre Jesus e Deus Pai. Nenhuma. O que Jesus é, Deus Pai é. Aí você olha para Jesus e você vê o quê? O que é que tem maior significado em Jesus? É o poder ou é o amor? É o amor. Sempre o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é o amor que vai reger, olhe bem, o amor em Jesus Cristo, o amor vai reger o poder. Ele é poderoso, não há dúvida nenhuma disso. Mas é o amor que rege seu poder. Não é o contrário. Não é o poder que rege seu amor. É o amor que rege o poder. Então, o que é que Jesus nos mostra? O que é que a revelação bíblica nos mostra? Entendendo que nós temos o Antigo Testamento como início, mas temos o Novo em Jesus Cristo como o principal. O que é que a revelação bíblica nos mostra? Que os atributos da pessoalidade de Deus, santidade, justiça, amor, bondade, longanimidade, paz, etc., regem, comandam os atributos ligados à infinitude de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade. Esses atributos ligados à pessoalidade é que regem os outros. Na relação conosco. Veja, não que em Deus seja assim um rege o outro. Não, Deus é o que ele é. Assim, como ele se mostra para nós, ele está nos mandando a seguinte mensagem: o amor comanda o poder. O poder serve o amor. O poder serve a bondade. A onisciência serve a misericórdia. Os atributos da pessoalidade, então, comandam os atributos da infinitude. Ora, o que significa isso para nós hoje? Se nós servimos a esse nosso Deus querido e bom, então o que devemos desenvolver, tanto na nossa mensagem, quanto na nossa prática de vida, nós devemos desenvolver as qualidades, os atributos que são relacionados à pessoalidade de Deus. Ou seja, devemos ser pessoas amorosas, bondosas, pessoas santas, pessoas que busquem o bem do próximo, pessoas que têm graça, que dá graça aos outros. Então devemos ser pessoas assim, desse tipo. E não nos preocupar, preste atenção, não nos preocupar em sermos pessoas poderosas, que conhecem todas as coisas, que quer fazer tudo, que quer ficar lá em cima no auge, porque aí eu sou poderoso, eu vou fazer isso ou aquilo. Você está entendendo? Então, quando se esperava
com a vinda de Jesus, que é o Deus encarnado, quando se esperava que se demonstrasse o poder, ele veio demonstrar o amor. O amor. Que muitas vezes, naquele contexto, parece que não tinha poder nenhum. Tanto é que foi julgado injustamente e crucificado, e morto, assassinado. Quer dizer, parece que ele não tinha poder nenhum. Mas o amor dele era tão forte, que o levou à cruz, à morte. E esse amor venceu tudo, porque é o amor poderoso. Mas veja, o poder de Jesus está subordinado ao seu amor. O seu amor por nós, seres humanos. Então, eu devo viver esses atributos da pessoalidade de Deus. Eu devo viver, eu devo ser amoroso, eu devo ajudar as pessoas, eu devo ser bondoso, eu devo olhar para o próximo e não ficar buscando eu cada vez mais poder. E eu não posso usar dos atributos de poder de Deus, que também me são conferidos, eu também recebi poder, eu também recebi conhecimento, eu também recebi a vida eterna. Ou seja, eu também recebi um pouco desses atributos de Deus. Eu não posso viver por eles, esquecendo os atributos da pessoalidade. Ou seja, então eu vou ser uma pessoa muito poderosa para que todo mundo me ouça, para que todo mundo me obedeça. Não posso ser assim. Eu não posso chegar para uma pessoa que já está humilhada, que vive com medo, e assim, em nome de Deus, colocar mais medo ainda nele, mais humilhação em cima dele. Não é assim que agimos. Não é assim que devemos agir. Eu não posso, em nome de Deus, se alguém não for na igreja ou não entregar o dízimo, lá dizer, Deus vai te castigar, você vai ver, a conta na farmácia vai estourar, porque você vai ficar doente, seus filhos vão ficar doentes. Eu não posso fazer isso. Eu não posso usar desse poder para massacrar, desse poder para acabar com os outros. Não, eu vou viver o amor com as pessoas. Eu vou perdoar, eu vou compreender, eu vou ajudar, eu vou acreditar que as pessoas podem melhorar. Eu vou construir um mundo melhor dessa forma. Quando Jesus esteve aqui, o texto diz que ele não quebrou a cana já pendente a cair. Ele não assoprou a fumaça de alguém que já estava queimando. Não, ele ajudou as pessoas. Em Jesus, o amor regeu seu poder. Seu poder. E é isso que a teologia nos revela quando nos fala que em Jesus Cristo, Deus esteve entre nós. E quem vê Jesus, vê Deus Pai. Deus Pai é igualzinho a Jesus. É igualzinho. Não tem nada de diferente. A não ser que um é o Pai e outro é o Filho. Mas ele é igualzinho em termos de qualidade, de caráter, de atributos. Igualzinho. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Examina a vida de Jesus. Veja quais eram as motivações que levavam Jesus a fazer o bem. E assim sejamos nós também, como Jesus. Por isso que ele é o nosso exemplo. Por isso que nós o seguimos. Porque ele tem condições de nos abençoar e nos ensinar a viver corretamente. Que na sua vida, o poder que você tem seja regido pelo amor que você tem às pessoas, por sua bondade, por sua santidade, por seu senso de justiça. Que o poder que você tem esteja submetido a esses valores. Deus os abençoe, queridos. E dê a você não apenas uma boa semana, mas dê a você esse privilégio de viver na sua vida o amor de Deus
vivendo para as pessoas esse amor que Deus tem por você. Que Deus lhe abençoe muito. Amém.